Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Jesus, neste momento, antes do texto que a gente leu, ele estava pregando para uma multidão. Jesus estava pregando para uma multidão, e eu imagino o quanto Jesus fica cansado, e ficava cansado, na verdade, quando ele pregava para a multidão. Primeiro, não tinha sistema de som, ele tinha que gritar, ele tinha que falar alto para as pessoas todas ouvirem. Ficava em pé, não sei quantas horas falando. Ontem nós tivemos aqui 12 horas de louvor e adoração aqui na igreja. 12 horas consecutivas, só deixando Deus como prioridade, mostrando que Deus vai ser nossa prioridade em 2025. E todo mundo ficou um caco, meu irmão. Todo mundo ficou um caco no corpo, mas no espírito estavam todos maravilhados. O pastor Flávio ficou 12 horas aqui. Isso é milagre, você tem que aplaudir Jesus. Pastor Flávio deu uma dormidinha? Deu, mas é normal. E eu imagino o cansaço, não só de Jesus, mas também dos discípulos, em estar falando com a multidão durante horas. E a Bíblia deixa bem claro no início desse texto que já era tarde, ao anoitecer, no final do dia, e Jesus fala: vamos atravessar. Eu estou lendo um livro que eu ganhei ontem, e é muito interessante que existe um diálogo nesse livro, e tem um rapaz, um personagem ali, e tem um professor, e o professor pergunta para quem ele está ensinando: quando começa o dia para você? Aí ele fala: no nascer do sol. Sim ou não? Como é que você está, Renan? Oh, tá forte, hein? Quando começa o dia? Quando amanhece, quando o sol nasce. E o professor fala: não, na verdade o dia começa no pôr do sol. Aí eles perguntam: será que é por isso que todas as festas judaicas então é ao pôr do sol? Será que é por isso que quando vinha o pôr do sol, Deus descia para caminhar com Adão e Eva? E as coisas começam a fazer sentido, e o professor explica: como você acha que Deus vai começar um dia e depois vai começar a treva? Primeiro começa escurecendo e depois vem o dia, que traz esperança. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Primeiro você tem que passar por um processo, mas depois, lá na frente, você tem alegria. Você reconhece a glória de Deus ao amanhecer. Então, nós temos essa parte do texto onde para todos estava acabando o dia. Para a humanidade, naquele momento o dia estava acabando. Já era hora de descansar, já era hora de desacelerar, já era hora de parar, já era tarde. Mas para Jesus não. Para Jesus não era tarde. Enquanto para você é tarde, para Jesus só está começando. Enquanto para você já é tarde demais, para Jesus é só mais uma oportunidade de te fazer viver o extraordinário. Talvez você está no dia 1º de dezembro falando: o ano de 2024 acabou, já é tarde, vamos pensar no futuro, vamos pensar em 2025, vamos fazer promessa para 2025. Mas eu estou aqui como profeta do Senhor para falar: para você pode até ser tarde demais, mas para o meu Jesus só é mais uma oportunidade de viver, de te fazer viver o extraordinário. Sabe por quê? Porque se você recebe bênção agora em dezembro, as pessoas vão falar: mas como assim? Está todo mundo desacelerando, está todo mundo parando, está todo mundo só querendo ir para as confraternizações, está todo mundo só querendo ir para os
seus amigos secretos, como ainda tem gente prosperando e recebendo bênção. É para as pessoas poderem reconhecer o Jesus da sua vida. É para as pessoas começarem a entender que o seu ano, você já acessou 2025 agora. Você já pisou no seu futuro. Você já acessou a provisão de Deus. Eu profetizo que ainda em dezembro você vai entender o que é sentir a provisão de Deus. Você vai entender o que é ter o céu abrindo em seu favor. Você vai entender o que é usufruir do sustento que só Ele pode entregar. Jesus tinha falado o dia inteiro com a multidão. Os discípulos estavam cansados. Todos pensaram, agora vamos descansar, porque amanhã tem mais. Mas Jesus não, Jesus fala, vamos atravessar. Sobe no barco. Pastor, o ano de 2024 foi treta, né? Foi pesado, né? Onde 2024 teve tanta informação. Estava falando com o pastor Vitor hoje. O pastor Vitor falou algo incrível, que é o que eu sinto. 2024 teve tanta coisa, mas foi um ano que voou. Não sei para vocês, mas para quem estava envolvido, trabalhando aqui, organizando evento, nós fizemos tanta coisa em 2024. Mas o ano fez assim, ó. Sabe o que é isso? É Deus acelerando um momento de tristeza, um momento de dor. 2024 era ano de lágrima para esse lugar. Deus acelerou o tempo. Tem vezes que nós vamos ter que viver inverno, mas nós temos um Deus que pode acelerar o tempo quantas vezes for necessária. Tem vezes que nós temos que sofrer consequências de erro, sim, mas Deus pode acelerar o tempo da consequência para te trazer renovo mais uma vez, para te trazer provisão mais uma vez, para te trazer a unção mais uma vez. O processo não é substituível. Não tem como substituir o processo. Mas Deus pode acelerar pelo amor que Ele tem por você, meu irmão. Não tem como fugir do processo. Preciso que você entenda. As pessoas, quando eram para ser abençoadas, Deus conduzia para o deserto. Jesus, para iniciar o ministério, a Bíblia diz, então o Espírito Santo do Senhor o conduziu para o deserto. Mas Jesus, o Filho de Deus, para começar o ministério dele, para começar a curar, para começar a multiplicar o pão, para alimentar a multidão, para curar o enfermo, para expulsar demônios, antes disso, o Espírito Santo o conduz ao deserto. Talvez eu esteja errado na pronúncia ou até mesmo no nome, mas deserto no original significa Mitzan. E Mitzan no original significa a voz de Deus. Quando Deus falou para Moisés, vou libertar o meu povo, vocês não serão mais escravos, sai do Egito. Quando eles saem do Egito, atravessam o mar, eles entram no deserto. Mas não era para a terra prometida, mas antes da terra prometida tem o deserto. Só que o deserto não é lugar de sofrimento. O deserto é o lugar de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque no deserto você não tem entretenimento, meu irmão. No deserto você não tem amigo te chamando para ir para balada. No deserto você não tem camarote lotado. No deserto você não tem gente te chamando o tempo inteiro para jogar futebol. Pelo contrário, você fica pensando, cadê meus amigos? Cadê as pessoas que tanto me cercavam? Quando eu estava bem, as pessoas estavam do meu lado. Agora que eu não estou tão bem, ninguém está comigo mais. Sabe o que é isso? O Espírito Santo do Senhor te conduziu para o deserto, para você parar de ouvir o que não deveria ouvir e começar a ouvir a voz dele na tua vida. Não reclama do deserto, porque quem te leva lá é Deus, e Ele te leva porque Ele quer falar com você. Só que sabe qual que é a maior vantagem? É que depois que a gente sai do deserto, tem uma terra prometida nos esperando. Sabe qual que é a vantagem? É que quando nós estamos no deserto, é o momento ideal para a gente ouvir Deus falar. Eu não sei por que você está aqui nessa noite. Eu não sei por que, talvez é a primeira vez que você pisa aqui. Mas eu acho que eu estou pregando só para você entender que essa fase que você está passando é Deus te puxando. Ele te puxando para perto, porque você estava muito longe dele, muito feliz, muito deslumbrado. Você estava extasiado com tudo aquilo que você estava vivendo no mundo, tudo aquilo que o mundo estava te proporcionando. Mas tem momento que Deus começa a puxar.
começa a te puxar para perto. Você não está sofrendo, você não está passando mal no deserto, morrendo, não. Você só está sendo puxado para perto de Deus. E eu posso ser profeta na sua vida. Quanto mais Ele te puxa, quanto mais Ele te puxa para perto, quanto mais Ele fala no teu ouvido, quanto mais você acha que você está no deserto, na verdade não é corda que Ele está puxando, não, é um elástico. E quanto mais Ele puxa, mais o elástico estica. E quando esse elástico for soltado em 2025, meu irmão, eu não sei se você está sentindo essa pressão na tua vida. Eu não sei se você está sentindo, parece que está difícil demais, sendo perseguido no emprego, a família se virando contra você, divórcio aparecendo, está pressão demais, está apertado demais. É porque o elástico está esticando, meu irmão. Vira para a pessoa que está do seu lado. Fala para essa pessoa assim: eu não sei você, mas meu elástico está tão esticado, mas tão esticado, que 2025 eu vou passar minhas férias em Dubai. Porque quando o elástico soltar, eu saio de Goiânia e paro em Dubai. Labassoriando a labacê. É, meu irmão. É, meu irmão. Eu posso começar a pregar? Vou beber energético aqui. Vamos, pastor Eric, para Dubai? Bora? Tem um cruzeiro aí, viu? Novembro, quem quiser ir, bora. Onde eu estava? Lembrei. Jesus, estava no barco, calma. Jesus fala: vamos atravessar. Entra os discípulos no barco. Eu imagino os discípulos falando: bom, o máximo que vai acontecer é a gente ficar dentro do barco. O máximo que vai acontecer é a gente atravessar. Mas quando a gente chegar lá na margem, a gente descansa. Então o barco começa. Eles despedem a multidão. Eles entram no barco. E engraçado que você precisa entender: existem momentos que Jesus está com a multidão, mas existem momentos que Ele está só com os íntimos. Existem assuntos que é para a multidão, mas existem assuntos que é só para os chegados. Existem fases na vida que é para a multidão, mas existem fases na vida que a gente passa só com os mais próximos. E eu te explico: para a multidão Jesus entrega o pão. Para a multidão Jesus alimenta, multiplica o alimento, e a fome que eles tinham acabava. Na multidão Ele opera milagres. Tinha uma multidão, uma mulher com fluxo de sangue não conseguia encostar em Jesus, encostou no cantinho das vestes, foi curada. Na multidão tem milagres e maravilhas. Devia ser muito bom estar no meio da multidão vendo Jesus falar. Devia ser maravilhoso estar no meio da multidão ouvindo as maravilhas de Jesus, as boas novas de Jesus, vendo Jesus curar. Mas os íntimos é os que fazem além do que a multidão foi chamada para fazer. Para os íntimos a missão é maior. Para os íntimos tem que lavar banheiro, tem que segurar uma placa. Os íntimos tem que organizar a igreja. Os íntimos tem que vir na segunda-feira cuidar de mulheres. Para os íntimos tem que estar na célula de casais falando da dificuldade do casamento. Os íntimos se envolvem. E para os íntimos, a missão naquele momento era atravessar para outro lado da margem. E para a multidão as coisas são muito boas muitas vezes. Mas os íntimos precisam passar por processos. E quando eles estão dentro do barco, começa um vento muito forte. Começa uma chuva muito forte. O vento era tão forte, Léo, que formava ondas. E as ondas estavam fazendo com que as águas entrassem dentro do barco. Eu fui nesse exato lugar. Lá não era mar aberto que tinha onda, mas lá tem um fenômeno que acontece, que bate nas montanhas o vento bate na água e forma ondas. Até a onda era improvável acontecer, mas a onda existe para poder fortalecer no processo. Tem coisa que tem acontecido na sua vida que você nem entende. Eu te explico.
Bateram no meu carro, eu mando arrumar, pego o carro no outro dia, o carro estacionado, eu pregando numa igreja. Antes de pregar, eu orando, todo mundo da igreja está correndo lá fora. Bateram no meu carro estacionado, destruíram o carro. Estou sem ele até hoje. Nenhuma oficina quer pegar o carro, a seguradora tenta levar nas oficinas, não pega. Meu irmão, quem explica a batida? Eu posso te mandar o vídeo. Você vê que o carro bateu de um lado. Meu irmão, meu Deus do céu, quem estava lá não entendeu. O carro bateu de um lado, o meu carro estava parado no meio fio. O carro prensou meu carro no meio fio. A roda voou do outro lado, bateu numa árvore e voltou no carro. Ele bateu do lado e amassou os dois. Quem explica isso? Mas o processo não é para ser explicado, é para ser vivido. O lugar não tinha onda, mas o vento era forte e formava onda para encher o barco de água. Jesus estava dormindo. Aí você me pergunta, por que Jesus estava dormindo? Mais uma vez. Porque Jesus sabe que processos são inevitáveis. E não é porque você está no processo que você precisa perder seu sono, meu irmão. Ah, eu estou falando com alguém aqui. Eu sinto quando o Espírito Santo manda eu falar com alguém aqui. Não é porque você está no meio do processo, está no deserto, que é para você perder o seu sono. Porque processos são inevitáveis, mas tem uma diferença: Jesus está dentro do teu barco, passando o processo junto com você. Pastor, me explica, todo mundo desesperado e Jesus dormindo. Sim, porque Ele sabe que o processo vai ter que acontecer para forjar o seu caráter, para te mostrar que Ele é o Deus da tua vida, para te mostrar que Ele que entrega a provisão. Pastor, mas eu não merecia estar passando pelo que eu estou passando. Escuta essa, Carlos. Muitas vezes a gente se questiona e pergunta: por que eu estou passando por tudo isso? Muitas vezes a gente fala: eu não merecia. Olha eu servindo na igreja, olha eu fazendo meu jejum, olha eu fazendo a minha oração. Por que eu estou passando por processo? Sabe por quê, Carlos? Porque para a multidão Jesus já tinha dado tchau. Aí você entende, você é multidão ou você é quem se envolve? Eu tenho uma boa e uma péssima notícia para você. A boa é que você está completamente envolvido com Jesus, e por isso eu entro com a péssima. Quem está envolvido com Jesus muitas vezes tem que passar pelo processo. Essa é a resposta do questionamento que você tinha ao descer aquelas escadas. Por que eu estou passando por isso? É porque o processo é inevitável. Mas a boa nova dessa noite é que Jesus está dentro do seu barco. A cada água que caía dentro, a cada vento que balançava o barco, a cada desespero, o coração acelerado dos discípulos. Desespero, será que vamos morrer? Ao mesmo tempo eles olhavam para Jesus e falavam: morrer nós não vamos, porque Jesus está no barco. 2024 pode até doído, pode até ter sido humilhante, pode até ter sido cansativo, mas não te matou. Você está aqui, não está? Você está de pé, não está? Você está posicionado, não está? Você está pagando suas contas, não está passando fome, não tem um lugar para morar, tem um carro para andar. Se não tem carro, anda de Uber, anda de ônibus, mas você sai de um lugar e vai para o outro, sabendo que Jesus está do seu lado, sabendo que Jesus está no seu barco. E você passou pelo processo de 2024, mas deixa eu te falar, 2025 está logo ali, a margem está logo ali, o outro lado está logo ali. Por enquanto você pode até estar no barco, por enquanto pode até estar pesado, está difícil, está humilhante, está cansativo, mas Jesus está do seu lado. E você sabe de uma coisa: se Ele está do seu lado, você não morre. Se Ele está do seu lado, você vai chegar do outro lado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: ei, você vai chegar do outro lado. Nós temos duas coisas em mente na cabeça daqueles discípulos. Primeiro, eu posso até estar com medo, mas Jesus está no meu barco.
Segundo, eu tenho um destino. Jesus falou que a gente chegaria do outro lado. O povo preocupa demais comigo, porque eu sou doido. Eu quero saltar de paraquedas, eu vou para esquiar, eu fico 72 horas em cima da montanha, eu faço muita loucura. Mas eu tenho uma convicção: primeiro, Jesus está do meu lado. Segundo, quem tem promessa não morre, meu irmão. Bate no peito e fala: quem tem promessa não morre. E você sabe por quê? Porque eu tenho que te responder isso que está no seu coração, está na sua dúvida. Você já passou por noites que você achou que seria a sua última noite. É com você mesmo. Você já passou por situações que você achou que daquela ali você não passaria. Você já ficou de frente para um monte de remédio e falou: vou tirar minha vida. Mas você está aqui hoje, sentado e me escutando. Me escutando não, perdão. Escutando Ele falando só para você. Você já segurou uma arma e pensou: vou atirar na minha cabeça. Você já olhou para a corda e falou: vou me enforcar. Mas não morreu. Você está aqui. Sabe por quê? Era um processo, era pesado, estava difícil. Mas Jesus está no teu barco. E quem tem Jesus no barco não morre. Você pode tentar, eu te desafio, mas Jesus segura na tua mão, te sustenta, te orienta e te traz a chegar aqui e ouvir a voz dele no teu coração. Você já passou por coisas piores. Essa lágrima que está saindo do teu olho prova isso. Você já passou por situações muito piores, que achou que não ia dar certo, que achou que não ia vencer. Mas olha você aqui hoje, dia 1º de dezembro de 2024, ouvindo a voz de Deus, tocando no teu coração, só para te provar que Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Deus da tua história. Ele é o Deus que te viu na barriga da tua mãe e te entregou promessa. Ele é o Deus que te viu na infância e pôs aquele pastor, você lembra? Da igrejinha, você lembra? Para falar: você tem promessa, e quem tem promessa não morre. Você pode até ter tentado viver longe da presença, mas hoje você foi atraído a chegar até nela. Você pode até ter tentado caminhar com seus próprios passos, mas hoje você foi atraído a estar aqui na presença dele, iniciando o mês de dezembro convicto do que o Senhor tem para te entregar. Você pode até ter tentado não vir mais neste lugar, mas Jesus toca lá no fundo e você vai para um monte de igreja, mas você não se encaixa. Não tem um monte de doido orando para um lado e para o outro, adorando para um lado e para o outro. Para de tentar correr da presença. A presença que te atrai é a presença que vai te trazer provisão em 2025. Nesse mesmo livro, quem foi no domo já me viu falar do espírito chamado Ruá. Esse professor leva esse jovem, essa pessoa, a um lugar onde tinha um vento muito forte. E os dois estão caminhando contrário ao vento. E o vento chamado Ruá, que significa o Espírito de Deus, está vindo contra ele. E eles estão caminhando e está muito difícil caminhar. O professor falou: você está sentindo esse vento? Ele falou: tô. Está pesado caminhar? Tá. Então experimenta virar em direção aonde o vento quer te levar. Sabe por que está difícil muitas vezes? Porque você está insistindo em encontrar o vento do Espírito Santo. O vento do Espírito Santo vem para te conduzir ao lugar onde Ele quer te levar. Talvez 2024 você tentou caminhar contrário ao vento. Talvez 2024 você tentou caminhar contrário ao vento, meu irmão. Estar contrário ao vento muitas vezes te faz subir, mas atrasa o seu trajeto. Estar contrário ao vento muitas vezes te faz erguer, mas é uma altura que muitas vezes não é sustentável. Mas está de acordo com o vento que o Espírito Santo quer te levar. É entender que 2025 será um ano de maior provisão da nossa história. Os discípulos estavam desesperados, e assim eu finalizo. A tempestade era tão forte
mas tão forte que o barco estava cheio de água. Talvez assim está a sua vida também. Você se vê em um barco inundado, que balança de um lado para o outro. Um barco nessa tempestade, você não escolhe nem o destino. Você não consegue nem controlar para onde ele vai. A tempestade que leva. O processo muitas vezes não te deixa ir onde você quer ir. O processo muitas vezes te estagna no mesmo lugar, ou te leva para lugares que você nunca imaginou chegar. O processo muitas vezes te faz perder a fé de que você vai conseguir atravessar para o outro lado. A única coisa que mantinha a fé daqueles homens de que eles atravessariam era porque eles tinham ouvido Jesus falando: nós vamos atravessar. Tem muitas situações na tua vida que você está dentro de um barco, que você não acha que vai conseguir, que você acha que não vai conseguir atravessar para o outro lado. Mas a única coisa que te mantém motivado é entender que Jesus deu uma palavra e você começa a caminhar só sobre essa palavra. Você não controla mais o barco. E sabe o que eu faço quando eu estou nessa situação? Eu fecho os meus olhos, eu concentro na palavra que Deus me deu, e eu começo a falar: Deus, não importa para onde o meu barco está indo, não importa para que direção eu vou, eu confio só na palavra que o Senhor nos entregou. E a palavra é: 2025 vai chegar e será o ano da provisão dos céus. 2025 vai chegar e será o ano do sustento de Deus. 2025 vai chegar e nós teremos fila na porta para entrar. 2025 vai chegar e cadeirante vai andar nesse lugar. 2025 vai chegar e o câncer vai ter que sair, a enfermidade vai ter que sair, o cego vai enxergar, porque 2025 está logo ali. É só atravessar. Agora a gente não vê, mas nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra, e é nela que a gente se apega e entende que não importa o momento atual, o que importa é a palavra de Deus. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra que seria próspero. Você tem uma palavra que seria empresário. Você tem uma palavra que seria médico. Você tem uma palavra que seria casado. Mas o momento atual não mostra o que essa palavra significa. Que é só para Deus te testar e entender se você olha para a fase que você está passando ou pela palavra. Eu nunca me canso de citar essa parte da Bíblia, onde em outro momento de uma outra tempestade, Jesus vem andando pela água, os discípulos estavam no barco. Pedro olha para Jesus, no início achava que era um fantasma, porque é nesse momento que acontece mesmo. Tudo pode acontecer no momento de tristeza, no momento de desespero. Tudo pode acontecer. A gente vê até que é fantasma, a gente acha até que é o capeta, mas a gente não consegue enxergar que é Jesus nos olhando. Os discípulos estavam ali desesperados, achando que era um fantasma, até que identificam e veem Jesus andando sobre as águas. Pedro então fala: se é você, Jesus, me faça ir até você e também andar sobre as águas. Essa história você conhece. A única coisa que você não sabe é que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou pela palavra de Jesus. Jesus falou: então vem. E Pedro andou em cima do vem. Pastor, me prova, eu provo. Porque chegou um momento, Léo, que Pedro afundou. Sim ou não? É porque a palavra de Jesus era para ir até ele. Depois que chegou até ele, foi concluída a missão. Então Pedro afunda. Ou seja, enquanto ele estava na palavra vem, ele estava sobre a água. Quando a palavra acabou, ele afundou, porque ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Você carrega uma palavra em 2025. Eu estou liberando para você, como profeta do Senhor, para você entender que ainda existe profeta nessa terra. Eu oro para que a provisão de Deus comece a cair sobre a sua vida ainda em dezembro. Só para você entender, que existe profeta. Ainda em dezembro Deus vai te mostrar que está com você. Ele vai abrir porta que homem nenhum pode fechar. Ele vai derramar provisão, prosperidade do céu sobre a tua vida. Está todo mundo parando, você vai acelerar. Está todo mundo estagnado, você vai avançar. Está todo mundo conformado, você não, porque você tem uma palavra. E a palavra é: eu sou o Deus que sustento, eu sou o Deus que apoia.